Você já sentiu que tem que estar bem o tempo todo? Que você não pode demonstrar fraqueza, fragilidade, porque você acha que vai desapontar pessoas perto de você? E aí, por conta disso, você vive uma vida de ilusão. Você vive uma vida de fantasia, aonde você mostra aquilo que você não é. E isso é muito mais comum do que você imagina, sabia? Existem pessoas que estão explodindo, existem pessoas que estão desmoronando. Mas aí, quando vai no trato religioso, coloca uma máscara e se apresenta como o homem mais forte do mundo diante dos outros. Eu não estou aqui para poder dizer para você sair se autocomiserando, sair se autofragilizando e dizendo que é o coitado, o verme do cocô do cavalo do bandido. Não é isso não. Mas eu quero que você entenda que você não precisa ser forte o tempo todo. Eu quero que você entenda que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o que faz a grande diferença é os homens serem quem eles são. E a transformação que você vive, que você deve viver, ela deve ser transparecida. Você não precisa se fazer de algo, até porque nós temos exemplos na Bíblia Sagrada de homens que, com toda a fraqueza que tiveram, e a Bíblia não, e se percebe que a Bíblia não se preocupou em momento algum em esconder as fraquezas dos personagens que nós temos lá, daqueles homens de Deus que estavam lá. Falando. Você vai perceber que fala sobre a irritabilidade de Pedro, sobre a impulsão dele, você vai perceber que fala sobre a incredulidade de alguns homens, de Tomé, sobre a falta de amor de Tiago e João, por exemplo, quando querem mandar fogo sobre a cidade dos samaritanos. Então, a Bíblia não se preocupa de fato em construir homens super-heróis ou mulheres heroínas. Isso é uma construção do mundo moderno. Paulo, ele passa por uma circunstância onde ele vive períodos de muita dificuldade, onde a Bíblia diz que vem um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, e ele chega a orar a Deus para que essa fraqueza dele, tira a mão do meu bolso, rapaz, que essa fraqueza dele, essa pedra no sapato dele seja tirada. Mas Deus, ele fala uma frase para Paulo espetacular. Quer ver? Peraí, pode. Esse aqui é o gigante aqui de casa, gente, ó. É o xodó. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9, diz o seguinte: então ele me disse, Paulo, ele já vinha orando para Deus tirar esse tipo de empecilho para que ele continuasse sendo o super-homem, para que ele pudesse continuar sendo o grande homem que ele era. Mas aí, Deus responde para ele assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, agora Paulo fala, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que nós aprendemos sobre isso? Você reconhecer a sua fraqueza e entender que ela está ali faz com que você não se ensoberbeça, faz com que o orgulho não floresça e cresça no coração. Mas quando o ser humano ele tenta e ele quer viver de uma forma, eu sou inabalável, eu sou imparável, o coração dele toma um lugar perigoso e ali ele pode roubar a glória de Cristo. Paulo entendeu quando ele ora e Deus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ele percebe, ele entende que na fraqueza dele ele pode glorificar ao Senhor. Chega de tentar bancar o forte o tempo todo. Mas também você não tem que se prostrar diante de homens. Também não é porque o irmão Luiz está te explicando essa passagem da Bíblia que você tem que andar cabisbaixo, que você tem que andar como um derrotado, como um perdido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza, e nessa fragilidade você se tornar dependente de Deus, você começará a ver coisas grandiosas da parte de Deus. Você vai ver que você não é tanta coisa quanto pensa. Porque existem pessoas que, na sua cabeça, podem tudo. E, na verdade, não pode. Se não é Cristo na nossa vida, se não é o poder de Deus para nos aperfeiçoar,
não sobra nada de bom na gente. A verdade é essa. Se tirar a graça de Deus da sua vida, não sobra nada. Vai sobrar um mau caráter, um mentiroso, um cobiçoso, um idólatra. É isso que vai sobrar. Então, entender que é a graça de Deus que nos sustenta de pé é o que faz toda a diferença. Então, andar de forma que eu sou sustentado pela graça, apesar das minhas fraquezas, faz com que você viverá muito bem. Porque você não precisa ter todas as áreas da sua vida superadas e todas elas produzindo a todo vapor. Não. Você precisa entender que mesmo na fraqueza ali Deus está cuidando. E ali você vai ver a grandiosidade de Deus. Então chega de querer bancar o super-herói. Você terá sim pontos na sua vida em que você terá que lutar a vida toda. A verdade é essa. Você terá sim, durante a sua trajetória aqui na Terra, pontos, talvez do seu caráter, do seu comportamento, que você vai ter que lutar contra ele a vida toda. E tá tudo bem. Porque ali você vai aprender a depender de Deus. Ali você vai ver que se não é Deus te sustentar, você cai. Perceba? Uma vez eu escutei uma história sobre o pastor Davi Miranda. Pastor Davi Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor. Ele conta uma história de que ele ia para a igreja, expulsava demônios e operava curas, operava maravilhas, conseguia fazer o nome do Senhor ser glorificado. E ele chegava na casa dele, ele tinha uma empregada na casa dele, que todas as vezes que ele chegava em casa, a empregada ficava endemoniada. E ele tinha muita dificuldade de conseguir expulsar o demônio daquela pessoa. E ele orou muitas vezes a Deus, clamando, porque ele se sentia incapaz, e às vezes ele entrava, pós-culto, ele entrava madrugadas adentro, na luta com aquela pessoa. Então ele entende que aquela pessoa na casa dele, aquela empregada dele, era como o espinho na carne de Paulo. Era para que ele não se ensoberbecesse por conta dos milagres, das curas e das libertações que aconteciam nos seus cultos. Ele travou essa luta em silêncio por muitos anos. E depois isso veio à tona, mostrando que mesmo esses homens que parecem ser superpoderosos, tem algo lá no seu secreto que ele luta, para que ele não se orgulhe daquilo que Deus confia nas mãos. Então, entenda, você não precisa ser forte o tempo todo. O que você precisa entender, e isso vai fazer diferença na sua vida, você precisa depender de Deus o tempo todo. Se essa palavra falou o seu coração, compartilha. Manda para o seu amigo, manda para o seu parente. Vamos fazer a palavra de Deus chegar ao coração do maior número de pessoas para que Deus possa continuar abençoando. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em Cristo Jesus.